Chuva causa destruição em Tupã na tarde desta terça-feira. Dezenas de pontos tiveram alagamentos, ruas tiveram asfalto levado e casas foram invadidas pela chuva. Secretário Valentim Bijeski falou com nossa equipe. Retinoblastoma. Conheça quais são os sinais do câncer que acometeu a filha de Thiago Leifert. Sessões camarárias retornam ao modo presencial a partir do próximo dia 7. Vereador Eduardo Chigueiro apresentou onde serão as sessões, visto que o plenário segue interditado. Na tarde desta terça-feira, uma forte chuva atingiu a cidade de Tupã. Segundo a Prefeitura Municipal, foram mais de 110 milímetros de chuva durante o período da tarde. Vários locais da cidade tiveram pontos de alagamento ou danos causados pela chuva e pela enxurrada. Nossa equipe percorreu os principais pontos críticos da cidade de Tupã. Na Baixada da Rua Caingangues, onde depois das obras de macrodrenagem não se via mais alagamentos, hoje viu a água passar sobre a via e levar parte da camada asfáltica. Ao longo do córrego Afonso 13, várias casas ficaram alagadas e as pontes ficaram intransitáveis. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas ninguém ficou ferido. Conversamos com o secretário de Planejamento e Infraestrutura, Valentim Bijeski. Bem, nós tivemos aí, desde sexta-feira, bastante chuva no município de Tupã. Nós tivemos quase 260 milímetros, de sexta-feira até na segunda-feira, E isso, na cidade de Tupã, não provocou no final de semana muitos estragos, exceto estradas rurais, onde que o piso em terra faz com que crie bastante erosão superficial, e também na cidade alguns pontos aí nas proximidades da ponte e também nas vicinais nossas, São Martinho e Atupanquatá. Então, essa instabilidade do solo, que botou a prefeitura em alerta no final de semana, uma vez que o solo está muito saturado. E essa saturação do solo, faz com que exista mais natural o escorregamento das encostas do canal, nas passagens das pontes que nós temos, Enfim, toda essa solo arenoso que nós temos, somado a um longo período de chuva, faz com que a incidência de escorregamentos de paredões ou erosões sejam mais verificadas. Já tem uma estimativa de quanto choveu na tarde dessa terça-feira? Bem, nós tivemos aí, nós temos um pluviômetro aqui na prefeitura de Tupã, no almoxerifado, registrou 110 milímetros agora no período da tarde. Eu não registrei o tempo, na realidade em contato com a Casa da Agricultura, eles vão estar passando para mim, mas eu acredito que foi com certeza mais de 80 milímetros em um período assim de 10 minutos. Esse pico de chuva faz com que todo o sistema seja sobrecarregado. Como está falando de 80 milímetros de chuva, numa área superficial muito grande e outra principal, em toda a cidade. Nós tivemos aqui toda a cidade de Tupã que foi pega por uma precipitação muito grande. Não foi isolado ou na zona leste ou na zona oeste, não. Na realidade foi todo o município recebeu de uma vez só. E o nosso escoamento pluvial, ele se direciona em dois braços do córrego Afonso 13. Toda a água da cidade vai para a Baixada da Caingangues. Então nós temos a macrodrenagem, a canalização até aqui resistiu bem nesse primeiro teste de pico de mais de 80. Possivelmente pode estar chegando próximo da casa de 100 milímetros praticamente em um curto espaço de tempo. Exatamente. A prefeitura, na realidade, ela tem técnicos, os projetos são feitos por técnicos, aprovados por técnicos da Caixa Federal, tem profissionais que analisam essa situação. E desde o início, a prefeitura, desde a implantação, ela vem tentando fazer com que exista a condução das águas de forma adequada. Nós temos ali algumas pessoas que insistem em dizer que é falta de drenagem do loteamento, que é apenas água da pista que corre lateralmente, e essas colocações são totalmente infundadas. E a prova, a prova foi dada hoje. Essa precipitação pluviométrica foi todas as pessoas que sofreram com aquele alagamento da Marechal Duarte, passou pelo local, pode verificar claramente através dos vídeos, através das filmagens que fizeram, que mais de 90% da água, olha o que eu estou falando, 90% da água que ali chegou,
se deve de propriedades rurais, com certeza, registrado através de imagens, através das chácaras que existem em processo de regularização, chácaras clandestinas, que têm servidão de passagem em terra, que direcionam o fluxo de água com barro, com lama, com entulho. Esse entulho, esse barro, essa lama, obstruíram a passagem de água pluvial da rodovia, né, da vicinal, e fez aquele alagamento. Ou seja, a prefeitura é totalmente responsável pela infraestrutura urbana. Nós temos que ser conscientes, justos, honestos. A prefeitura de Tupã vem fazendo o trabalho de drenagem, só que nenhum sistema de drenagem do mundo recebe o desaforo de receber barro, lama, pedra, entulho. Então existe uma conscientização muito grande, tem que ter uma conscientização muito grande de toda a população, de que não adianta nada fazer uma obra de infraestrutura se as pessoas não colaborarem. O sistema de drenagem não é feito para receber barro e lama. E, através de todas as filmagens, das fotos que foram no local, claramente se percebe de onde está vindo a água. Não é da pista, como alguns engenheiros falaram, não é do asfalto que está vindo a água, porque a água da pavimentação asfáltica está prevista para ser captada na obra, na lateral que está sendo feita. Não é o fato de uma calçada gerar 100 milímetros de chuva. Eu nunca vi, né, uma obra de calçada, iluminação pública, gerar o tempo, né? Uma precipitação pluviométrica de 100 milímetros em 10, 15 minutos para fazer aquele alagamento. Então nós precisamos ser justos. A prefeitura tem toda a responsabilidade de fazer obra de infraestrutura, preservar pelo sistema. Mas, por outro lado também, o cidadão tem que fazer sua parte. As boas práticas no solo rural têm que ser feito. Curva, terraços, segurar a água. As chácaras, quem quer ter a sua chácara lazer, tem que fazer a chácara legalizada, com infraestrutura, segurando a sua água, tendo água, esgoto e iluminação. Então não é a prefeitura pegar no pé de ninguém, simplesmente é nós sermos justos com a nossa cidade de Tupã. E qual que é a medida que vai ser tomada lá, Valentim? Eu estou pensando, quer falar? Vamos falar? Bom, em relação à obra, agora nós temos bastantes elementos, né, para mostrar da onde está vindo o problema da drenagem pluvial. A prefeitura, eu vou passar para o prefeito Caioque as medidas técnicas que têm que ser adotadas. Nós estaremos, possivelmente, notificando esses proprietários. Se for preciso, ações judiciais vão ser feitas para coibir esse lançamento inadequado. Juntamente com isso, se for necessário, a prefeitura aumentar a drenagem do local com tubulação, nós vamos fazer. Mas o que não pode é a prefeitura ser obrigada a colocar uma tubulação que na próxima chuva vai assorear com o barro, com a lama e com o entulho que vem das propriedades. Então, nós temos ali na região propriedades que são totalmente adequadas, práticas corretas, a pessoa se preocupa com a sua propriedade e essas propriedades rurais estão sendo prejudicadas pela prática inadequada de poucos. Então, nós temos que realmente fazer a nossa parte, mas é muito importante que cada proprietário rural também faça a sua. Outra ocorrência que demandou a atuação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil de Tupã foi o desabamento de parte de uma residência abandonada, que era utilizada por usuários de entorpecentes. Essa residência, ao desabar, acabou atingindo parte de uma residência vizinha. Os moradores, por questão de segurança, foram retirados do local e a casa vizinha permaneceu interditada. Já a casa que desabou foi condenada e deverá ser demolida nos próximos dias. A Câmara Municipal de Tupã retornará do recesso no próximo dia 7 de fevereiro e as sessões serão presenciais. Embora o plenário da Câmara continue interditado após o desabamento ocorrido no dia 13 de outubro, as sessões acontecerão no Centro de Convivência Monsenhor Afonso Hafner. Para explicar como serão as sessões, falamos com o presidente da Câmara, Eduardo Chigueiro. Boa noite. Na próxima segunda-feira, no dia 7 de fevereiro, nós teremos o retorno das sessões da Câmara Municipal presencial. Nós tivemos aí a locação de um prédio de frente à Câmara Municipal, a Rua Xerentes 185, no Centro de Convivência da Igreja Matriz de São Pedro, onde na próxima segunda-feira teremos as sessões, o retorno da sessão presencial, onde convido toda a população a estar prestigiando. Nós vamos estar cumprindo todas as exigências sanitárias do Plano São Paulo. Convido toda a população a estar prestigiando também pelo Facebook e pela TV Câmara.
vereador Eduardo Shiguiro explicou o motivo da locação do prédio e falou sobre a reforma do plenário da Câmara após a queda do forro. Devido à queda do forro da plenária da Câmara, nós estamos agora aguardando a empresa que foi contratada para fazer o projeto da reforma da Câmara. Ficou de se entregar agora em fevereiro, onde nós vamos estar discutindo com todos os vereadores o melhor projeto para a gente estar dando andamento na reforma da Câmara Municipal, fazer a licitação para contratar a consultora para a reforma da plenária da Câmara Municipal de Tupã. O teste do olhinho, conhecido como teste do reflexo vermelho, feito ainda na maternidade até 72 horas de vida do bebê, é o primeiro exame que ajuda na detecção precoce de doenças oculares, que podem afetar a criança. Entre essas doenças está o retinoblastoma, um tipo de tumor raro que acomete crianças de até 5 anos de idade. Ele tem origem em células da retina e pode afetar um olho ou os dois. A estimativa é que por ano cerca de 6.000 crianças sejam acometidas pela doença em todo o mundo. O termo retinoblastoma tomou conta das redes sociais e dos noticiários neste final de semana, após o apresentador Thiago Leifert e sua esposa, que sua filha foi diagnosticada com a doença. Ela tem um retinoblastoma nos 2 olhos e é considerada da classe E, ou seja, a classe mais grave. Para explicar o que é o retinoblastoma e como identificar nas crianças, conversamos com o médico oftalmologista tupaense, Dr. Fred Martinelli. Bom, o retinoblastoma é um tumor que incide, é o tumor que mais incide nas crianças, mas ele deve ser diagnosticado precocemente, porque quando precocemente, minimamente invasivo, você tem chance de cura do tumor e você tem chance de salvar a vida da criança. Logo recém-nascido, a Sociedade Brasileira de Pediatria já instituiu o que a gente chama de teste de olhinho. Então o pediatra é treinado num exame muito simples de ser feito para ver se existe o reflexo vermelho nos olhos da criança. Tem que ser nos 2 olhos, é uma incidência de uma luz perpendicular à entrada da luz no olho da criança, que é a pupila, e você vê um reflexo vermelho. Semelhante quando você vê um animal na pista cruzando, um cachorro, tal, você vê aquele reflexo vermelho. No cachorro é maior, porque a pupila é maior, né? Visto que a visão desses animais, muitas vezes predadores noturnos, precisa ser melhor do que a nossa criança. Então você vê um reflexo vermelho mais exacerbado nesses animais. O importante é justamente quando a gente não vê o reflexo e quando no outro olho você vê uma mancha, ou muitas vezes de coloração branca. Então, o que a gente chama de leucocoria, leuco de branco, coria relativa à pupila, e isso nos traz preocupação. Aí, normalmente a criança é encaminhada ao oftalmologista, o oftalmologista vai fazer outros exames para tentar diagnosticar os diagnósticos diferenciais do retinoblastoma, porque nem sempre uma mancha branca no meio da pupila é retinoblastoma. Então você tem catarata, você tem proliferação vitreoretiniana, algumas doenças infecto-inflamatórias, por exemplo a toxoplasmose, que inclusive depois pode gerar catarata, e por fim o retinoblastoma. Por conta de ter acometido a filha de uma pessoa famosa da televisão, então nós temos aí essa divulgação. E a internet sempre tem as coisas boas, coisas ruins, o exagero sempre é ruim, mas é bom chamar a atenção para esse tipo de problema que pode ocasionalmente acontecer nas crianças. Eu estou aqui há 35 anos e eu fiz diagnóstico de 2 retinoblastomas. Então não é muito frequente. Se bem que, devido à gravidade,
o fato de você negligenciar o tratamento, você pode ter a perda do olho ou ainda ele se expandindo, se infiltrando, o acometimento da vida da própria criança. O teste do olhinho, ele é feito na rede pública? É comum isso ser feito ou tem que se procurar o pediatra quando sai do hospital? Não, ele é praticamente obrigatório quando a criança no recém-nascido, não é? Assim como o teste do CREDE, que é o método CREDE, que é instilar uma gota de nitrato de prata para prevenir uma conjuntivite por blenorragia, que é a conjuntivite por gonorreia, que isso pode acontecer principalmente nos partos normais, onde a mãe está infectada, e é um quadro que pode evoluir com uma certa gravidade. Então, no estado de São Paulo, é obrigado a pingar essa gotinha de nitrato de prata, 1%, e ainda fazer o teste do olhinho. Então, sempre é feito, os pediatras estão treinados para fazer isso. Lógico que em algumas situações há dúvidas, e aí então é encaminhado ao oftalmologista para que o oftalmologista possa fazer um exame. Pode ser que ainda com esse oftalmologista persista a dúvida se a lesão é muito pequena e se existe antecedentes na família de incidência desse tipo de doença. Aí há necessidade de se fazer um exame que não é só um fundo de olho, é uma oftalmoscopia indireta, com o olho da criança dilatado e normalmente a criança sob sedação, para que haja a possibilidade de você examinar com detalhe o fundo de olho. O mais comum, sem dúvida, são as ametropias, que é onde engloba a hipermetropia, o astigmatismo e a miopia. Esses são os mais comuns. Agora, a gente tem que salientar outros problemas de certa gravidade que pode acontecer com crianças, principalmente com, por exemplo, abaixo de 5 anos de idade, que é o que a gente chama de anisometropia. Um olho tem, por exemplo, meio grau e o outro olho tem 5,5 graus. Então, nessa condição, o cérebro vai focar toda a atenção para o olho que tem meio grau e deixar, de uma maneira, às vezes, para sempre, aquela visão que tem 5,5 preguiçosa. E mesmo que depois você coloque o grau certinho ou até faça uma cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia para eliminar o grau depois dos 21 anos de idade, aquele olho não vai enxergar mais 100%. Isso acontece também nos casos de estrabismo, que o estrabismo tem que ser tratado precocemente. O estrabismo a gente faz diagnóstico a partir do 6º mês de idade, né? A gente tem uma diferenciação de estrabismo, certo? Para aqueles casos em que o olho aparentemente está muito próximo por causa do nariz largo, etc., que é o falso estrabismo. Então, o médico oftalmologista é capaz de diferenciar isso. E existe ainda a condição do glaucoma congênito, em que nós tratamos, por exemplo, um caso faz mais ou menos 1 ano. Esse é importante também, porque a criança pode perder a visão de uma forma irreversível. Então, o glaucoma congênito, ele não você não consegue apenas detectar um aumento da pressão do olho. Você vê que a parte da frente do olho inteira está ficando totalmente azulada. Então, esse é um quadro que merece bastante atenção também, mas também não é muito comum. Os tipos de retinoblastoma, os tumores, dentro do qual o retinoblastoma é o mais importante na criança, eles têm uma incidência maior no Brasil do que nos Estados Unidos. A gente não sabe, são fatores hereditários, né, relacionados com algumas marcadores de proteínas,
O RB1, por exemplo, é um importantíssimo dentro do retinoblastoma. E esse é o retinoblastoma hereditário, que normalmente é bilateral.